Iniciando mais um episódio do nosso podcast, hoje nós estamos trazendo para essa mesa uma história de transformação, de inspiração. Bom, assim como todas as histórias que a gente procura trazer aqui, conteúdos relevantes para inspirar você que está aí do outro lado, sempre nos assistindo e nos acompanhando. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que me conhece desde quando eu era pequenininho. Né? Não vamos falar de idades, né? Porque eu tenho 18 anos, acabei de fazer 18 anos, então ela também tem pouca idade. Pouquinho mais só que você. Mas hoje, gente, vocês vão adorar conhecer a história dela. Eu acompanhei boa parte dessa transformação e ela não podia deixar de estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Gê. Obrigada, meu querido. Que você possa utilizar essa mesa para, com a sua história, que é tão linda, você inspirar as pessoas que vão assistir depois esse episódio. Gratidão, meu amor. Não poderia ser diferente, né? Com Tinha certeza. Que ser aqui. Gê, eu comecei falando um pouquinho sobre transformação. Sim. Que é uma palavra que define muito a sua jornada, Sim. né? E antes da gente falar um pouquinho do que você oferece hoje, que acaba sendo uma transformação para líderes, Sim. Vamos falar da sua? Uau, Fala um pouquinho da sua jornada para nós, sua formação, como você iniciou sua carreira, Sim. até você chegar aos dias atuais. Uau, que delícia. Vamos lá. Rô, início de carreira, 13 anos de idade, né? Então, uma menina, sou a quarta filha de 6, então desde sempre a busca, né, por trabalho, por posicionamento, por sobrevivência também, necessidades, né? Então, me honro muito em falar dessa história de começar a trabalhar muito cedo, né, com 13 anos. Então, fui buscar me manter no mercado de trabalho estudando muito. Então, eu sou graduada em Ciências Econômicas, fiz 2 pós-graduação em Marketing e Gestão de Pessoas e depois fiz 2 especializações em Gestão Comercial e Gestão Empresarial. Então, estudar para mim sempre foi algo muito importante, Sim. Que também contribuiu muito, né, para a minha carreira. Me orgulho muito de falar sobre a minha história acadêmica, porque imagina, 6 filhos. Meu pai, quando soube que eu passei no vestibular, ele me chamou e falou, olha, eu acho melhor você não ir, porque se eu for ajudar você, eu vou ter que ajudar mais 5, Sim. né? E aquilo para mim foi um marco muito grande, porque eu disse, não, eu vou sim, vou conseguir. Eu fui a primeira a ir para a faculdade, né? Então, foi uma história assim bem árdua, mas muito interessante, porque é superação, né? Muita persistência, né? Muita dedicação. E ao longo do caminho eu também tive muitas pessoas para me ajudar nesse sentido, de me apoiar, de me incentivar, além das empresas por onde eu passei, que sempre incentivou muito o estudo, né? Muito bem, então através da minha formação acadêmica eu ingressei em grandes empresas no mercado de trabalho, né? Então tive a honra de participar de 2 grandes marcas de cosméticos, as maiores empresas de cosméticos que existem no mundo, ou no mundo de franquias, né? Então trabalhei para a L'Oréal, que é a principal empresa de cosméticos do mundo, né? Um grande aprendizado de trabalhar para uma empresa francesa, né? Com outra cultura, enfim. E trabalhei também por 10 anos com o Grupo Boticário, né? Então, que me trouxe muito a expertise de hoje fazer o que eu faço, Sim. Né? Uma grande escola, um grande aprendizado. Eu falo, foi uma outra faculdade para você, foi né, o MBA. Foi, que não existe no mercado, né? É uma empresa que está muito à frente do tempo, né? Então, ensina muito, contribui muito com as pessoas que passam por lá. E então, nessa trajetória, Rô, de somatória de experiências acadêmicas e experiências profissionais, hoje eu chego aqui, né, nessa história de fazer o que eu faço hoje. Maravilha. E aí nós temos uma pausa que é importante, né? Sim. Conhecendo já um pouco da tua história, eu sei que teve um determinado momento aí onde você sentiu total necessidade de se reconectar com você. Sim. E com um propósito maior, né? Sim, com certeza. Como foi isso? Já no final da minha trajetória dentro da L'Oréal, viajava muito, né? Era muito exaustiva a minha agenda de viagens. E eu tenho uma filha, né? E chegou o momento de entender que ela precisava muito de mim. E eu estava muito exausta também, já quase hoje entendendo aí um burnout, provavelmente. E eu decidi que eu não queria mais aquele mundo. Eu queria cuidar de mim, eu queria cuidar da minha família, eu queria cuidar um pouco da minha vida. Sim. Mas, por outro lado, eu não podia deixar minha carreira, né, que eu construí, né, não poderia simplesmente abandonar, nem era a ideia, né, e eu resolvi empreender.
E aí, nesse momento, Rô, isso foi em novembro de 2019. E em março de 2020, pandemia, né? Então, eu sempre trabalhei com gestão de negócios. Que foi quando nós nos reencontramos. Foi. Né? Exatamente. Imagina que eu fiz todos os estudos de viabilidade possíveis e imagináveis sobre esse negócio, porque eu trabalho com isso, eu trabalhei a vida inteira com gestão de negócios, ensinei pessoas, cuidei de negócios assim milionários e fiz todos os estudos para o meu negócio, mas ninguém podia prever uma pandemia, né? Então ali, Rô, foi um momento assim de muita resiliência, de muita persistência, né? Porque foram 3 anos ali de abre e fecha, de incertezas, de insegurança, né? Senti na pele o que é ser o dono de um negócio. Por mais empática que eu sempre fui, Sim. eu sempre trabalhei com muita empatia com os meus clientes, com os meus franqueados na época, mas ter o seu negócio ali na mão é completamente diferente, né? Então foram 3 anos assim de muitos desafios e chegou um momento que eu entendi que não dava para seguir, né? E foi um momento bem doloroso de aceitar que tem alguma coisa ali que não deu certo, né? De dizer chega e vamos fechar, né? Que é um momento muito doloroso, principalmente para quem tem um negócio. Esse momento de fechar é muito, muito difícil, né? Te trouxe uma certa sensação de fracasso? Muito, muito, né? É um sentimento assim que é inacreditável, mas foi. Acho que um sentimento principal, né? De fracasso, de derrota, de incapacidade, né? Só que, por outro lado, hoje, olhando para toda essa trajetória, eu consigo entender assim, que ele me impulsionou para chegar até aqui. Porque naquele momento de não dar mais, eu me peguei entendendo que, ok, esse é um momento, e o que eu vou fazer agora, né? E ali foram alguns meses para entender que preciso fazer alguma coisa, o que é essa coisa que eu vou fazer, né? E assim, sempre muito amparada por pessoas, eu acho que eu sempre tive o privilégio de ter pessoas incríveis ao meu lado, seja minha família, meu marido, minha filha, claro, mas pessoas também da minha vida profissional que também me impulsionaram muito. E aí eu fui buscar o que mais que eu sempre gostei de fazer na vida. Eu sempre gostei de capacitar as pessoas, de desenvolver as pessoas, né? E veio uma onda muito forte em mim de transformação. Eu preciso transformar vidas. Eu preciso levar tudo que eu sei, tudo que está aqui dentro, para essas pessoas, né? E veio, naquele momento, fazer um treinamento para pessoas, desenvolver as pessoas. Antes disso, eu acho super importante a gente falar, até você me permite, que você teve uma fase de um verdadeiro luto, de depressão mesmo, né, Gê? Ah, sim. Muito bom, Rô, muito bom esse ponto. Foi um luto. Porque eu vejo que... Eu acho importante falar sobre isso, porque o que eu mais quero é que as pessoas elas se identifiquem. Sim. Né? Então, assim, quantas pessoas talvez não estejam vivendo esse exato momento? Muitas. Uma depressão sem vontade de sair da sua cama, Sim. sem saber o que fazer, né? Sem ter essa força de vontade. Sim. Muito boa a sua pergunta. Como você me conhece, né? Falar de luto é até bastante complexo, né? Falar de luto, né? E hoje, nas mentorias, muitas pessoas passando por lutos variados, né? Nas mentorias comigo. O luto, Rô, ele te traz essa sensação de incapacidade, né? Da derrota, enfim. E traz também um sentimento, assim, muito complexo de entender, sabe? O luto, ele é a ponte da depressão, né? E eu sou uma pessoa muito, muito viva. Eu amo viver, amo. Eu acho a vida fascinante, acho a vida incrível. Só que eu me via num momento de sofá, cama, cama, sofá, né? E aquilo não combinava comigo. Mas onde está a força para sair disso? Não tinha força naquele momento para sair da cama, né? Por mais incentivo que tinha do meu marido, da minha filha, dos amigos, principalmente muito por perto, mas faltou a força, né? E eu acho que aí, Rô, vem uma questão que eu falo muito no meu trabalho, que é a fé. Porque a fé, ela move a gente, né? Então, acho que veio naquele momento uma força maior de falar, não é por aí, né? Você tem tanta coisa para entregar para as pessoas, você tem tanto conhecimento, você tem tanta vontade de viver que isso não combina com você. E
E aí entendam da forma como for, cada um tem uma nomenclatura para estudo, é Deus, é o universo, é energia. Vamos somar tudo isso? Foi Sim. tudo isso que me tirou da cama e falou, não, vamos fazer algo maior, algo mais especial, né? E nessa jornada eu tive apoios, né, assim, de abrir portas, né, pessoas importantíssimas na minha vida, pessoas que me marcaram, que fazem parte da minha história, né, que abriram portas, que continuam abrindo portas, meus clientes que hoje, clientes atuais que já foram meus clientes no passado e que continuam abrindo as portas para mim, né, de um legado Sim. provável que eu deixei, com certeza, né. Mas eu acredito que isso tudo, Rô, respondendo essa questão do luto, foi a fé. Fé e apoio, né? Apoio, essa rede de apoio, o quanto ela é necessária Sim. hoje nas nossas vidas, o quanto as pessoas precisam de uma rede de apoio. Porque muita gente hoje vivendo esse luto, Rô, variado, como eu te falei, mas estão sem uma rede de apoio também, Sim. né? Então, o quanto é Sim. importante a rede de apoio. E tem duas coisas que eu acredito que sejam um fator também muito importante, que eu trabalho muito isso nas mentorias também, é atividade física, importantíssimo. E essa questão da fé, né, de acreditar em algo maior, uma meditação, eu acho que isso também, para quem está vivendo um luto, eu indico muito, principalmente a atividade física, que vem na consequência de uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né, e a fé, que a gente não pode perder, de forma alguma. Maravilha. Ô Gê, e entrando agora um pouquinho mais, eu quero que você explica para nós, de fato hoje, o que você oferece, né, Sim, para essas empresas sim. e conta também um pouco sobre a parte das mentorias individuais. Tá. Então vamos lá. Hoje eu atuo com as mentorias em grupo, mentorias individuais, treinamentos e palestras, Sim. né? Então, como funciona nesse primeiro momento, como você falou, a mentoria individual? As pessoas me contratam, independente se é empresa ou pessoa física, né? Me contratam para fazer um atendimento específico para algum problema. Tá. Então, vamos dizer que a maioria das pessoas chegam até mim por problemas profissionais. A carreira que não avança, a insatisfação no que está atuando, talvez um conflito que estejam vivenciando naquele momento. Só que na maioria das vezes, Rô, o problema profissional não é a causa raiz. Aonde está o problema? Está lá em alguma coisa da vida pessoal, mal trabalhada, mal resolvida, algum trauma, algum conflito que ficou ali no passado. Então, as mentorias individuais, elas são online, né? E uma duração de 1 hora por sessão. Então, nessas mentorias, nessas conversas que são muito profundas, eu consigo entender o que está por detrás do problema ou do conflito profissional. Então, quando a gente vai... Eu costumo dizer que é como se fosse destravar um encanamento. Consegue entender? Então, a pessoa chega com um problema que não é a causa raiz e nas nossas conversas a gente vai entendendo o que realmente está por trás e aí tratar essas situações para depois a gente chegar no profissional e falar, Sim. ok, entendi realmente onde está seu problema e qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Então, de uma forma geral, tem trazido muito resultado, muito. Tem pessoas avançando muito nas carreiras. É muito satisfatório, né? Ver as pessoas avançando através de um destravamento. E isso é para uma mentoria individual. Individual. E quando a gente fala de uma mentoria em grupo? Em grupo. Porque assim, quando falamos nessa questão, ali também você consegue identificar, de fato, aquela pessoa que precisa Sim. sair daquele momento em grupo e talvez fazer um trabalho individual. Sim. Faz todo sentido e isso acontece com muita frequência. Então, as mentorias em grupo, como funciona? Aí, na maioria das vezes, são as empresas que me contratam, né, para tratar das lideranças das empresas. O meu foco está nas lideranças das empresas. Então, vamos supor um exemplo, o pessoal aí de Boticário. Eles colocam para mim as lideranças estratégicas do negócio e a gente trabalha ao longo de 12 meses temas específicos para essas lideranças. Então, desde uma inteligência emocional, um autoconhecimento, um legado, resultados, produtividade, gestão de tempo, prioridades, enfim. Tudo o que eu identifico que a empresa esteja necessitando naquele momento. Como eu identifico? Através do mapeamento que eu faço com as empresas antes de iniciar as mentorias. Então, faço algumas entrevistas, entendo o que realmente está acontecendo ali dentro e iniciamos a jornada. Ao longo do mês, essas lideranças elas têm um contato comigo a hora que necessitarem, 24 horas aí por dia, através do WhatsApp. Então, tem uma dificuldade, tem uma necessidade, essas pessoas me acionam
determinadas situações e eu respondo ali, dando as orientações, os Sim. caminhos, né? Então, eu sei o que está acontecendo com a empresa ao longo do mês. Eu não simplesmente vou lá, faço um trabalho e volto no mês seguinte. Tá. Eu acompanho as pessoas ao longo do mês, né? As mentorias em grupo, elas acontecem uma vez por mês, elas são presenciais e têm a duração de 4 horas. Neste trabalho, como você citou aí, sim, Rô, eu tenho algumas identificações de possíveis pessoas que estão ali afloradas, né, para um novo posicionamento, uma nova cadeira para ocupar, uma promoção, né? E ao contrário também é verdadeiro. Existem muitas pessoas, infelizmente, ou felizmente, né, que eu vou Precisa tirar de identificar. lá. Exatamente. Vou chegar e vou dizer para o meu cliente, olha, a gente precisa Tá. trocar essa E cadeira. agora, e quando você identifica, na verdade, muitas vezes, eu acredito que pode acontecer também, que o problema está no CEO. Muitas vezes. Vou te contar um case de sucesso. Eu tenho chamado essa empresa de case de sucesso. Sim, foram apontadas várias situações onde o problema maior estava na empresa, lideranças, Sim. né? Uma empresa familiar, né? Então, obviamente, cheio de conflitos, né? 7 meses com essa empresa e peguei numa situação extremamente complexa, não só da família, dos liderados, do resultado. Em 7 meses estamos chamando de case de sucesso, inclusive case de sucesso regional. Excelentes resultados, família mais inteirada do negócio, mais entendida das situações, e a liderança, como eu costumo dizer a eles, está voando alto. Então, acontece sim, Rô. Aí, o que é o meu papel, o meu trabalho? É entender essas relações, saber lidar com esses conflitos, né, Imagina, é o dono da empresa, ou na maioria das vezes, vários donos da Como que você vai empresa, falar pra ele que ele tá errado em algumas coisas, né? e tem o que dizer. E assim, de uma maneira muito tranquila, muito equilibrada, muito transparente, porque tem que ser. E eu vou te dizer que de uma certa forma, eu consigo chegar ali sem impactar essas pessoas de forma que vai incomodar tanto. Tá. O meu objetivo é fazer com que ela entenda que sim, o problema está com ela Sim. e que a gente precisa resolver, Sim. né? E também vou te assegurar que tem muito sucesso aí acontecendo, das pessoas entenderem que o problema está ali, né, no CEO e não na base, ou está nos dois, né? E fazer um equilíbrio ali, um entendimento. Ou a base é um espelho do CEO, né? Com toda certeza, 99% de chance da base ser o espelho do CEO. Hoje você também atua muito na parte de palestras, né? Sim, exatamente. Como que funciona? As palestras, eu atendo empresas variadas e vou de acordo com a necessidade da empresa. Então, exemplo, Dia da Mulher agora, né, o mês passado, uma empresa que me acionou querendo fazer uma palestra para trazer essa questão do engajamento, da mulher no mercado de trabalho, né, como ela se comporta, o que ela representa no mercado de trabalho. Então, eu vou mapear o que a empresa tem de necessidade, vou fazer a palestra de acordo com as necessidades. A validação com a empresa, enfim, né? Mas, para palestras, o foco é realmente o que a empresa está necessitando. Sim. Eu vou seguir exatamente o que a empresa está necessitando e trazer engajamento, trazer motivação, né? Trazer algo diferenciado para as pessoas, aquela mexida que às vezes o time está necessitando, né? Então, é um algo a mais. Tá. As palestras é um algo a mais. E você percebe, por exemplo, antes de entrar na próxima pergunta, geralmente quando você faz essas palestras, o CEO está presente ou não? Ele quer um trabalho só você com a equipe? Como que funciona? As palestras, sim, eles participam. As mentorias em grupo, eles não participam. E você percebe muitas vezes a necessidade daquele colaborador em falar? Sim, muito. Então, por que nas mentorias em grupo o CEO não participa? Porque sim, vai inibir, né? Então, nas mentorias em grupo, depois dessas mentorias, eu dou uma devolutiva para o CEO. Olha, nós estamos avançando aqui, temos uma deficiência ali, vou dando alguns reportes para eles ao longo do mês, né? Mas colocar junto com o time vai inibir. Sim. Então, por isso que eu trabalho diferente, separados, né? E na maioria das vezes, o CEO faz a mentoria individual comigo. Eu faço o grupo junto e faço o CEO separado. Tá. E existem também pessoas que fazem a mentoria em grupo, lideranças, e também fazem a mentoria individual. Tá. Porque são casos mais específicos, mais pontuais que eu preciso trabalhar
e essas pessoas vêm também para mentoria individual. G, e só que nós vemos também uma grande crescente de mentores, de coaches, né, que pessoas assim que dizem entregar resultados incríveis, pessoas que às vezes faz, entre aspas, um curso de final de semana e acha que já pode aplicar aquilo numa empresa para as pessoas. Qual que de fato é o diferencial do seu trabalho? Porque hoje um líder que ele for te assistir, ele pode pensar, não, eu tenho que contratar para minha empresa. Perfeito. Rô, eu costumo dizer nas minhas mentorias que eu não ensino nada do que eu não saiba. Então, toda a minha mentoria é baseada nas minhas experiências. E o que eu não souber, eu vou buscar descobrir, entender o que realmente é real, né? Então, eu levo essência, eu levo entusiasmo, eu levo energia, que eu acredito que está faltando hoje. Hoje está tudo muito, como você falou, está muito formatado via chat GPT. As minhas mentorias, ela vai muito num emocional. É extrair melhor o que cada um tem de melhor para nos entregar através da sua essência, através da sua profundeza, através do seu interior. Que é o que as pessoas deixaram de olhar um pouco. Muito, Rô. Hoje, no varejo em especial, eu tenho percebido que as pessoas estão robotizadas, todo mundo muito automatizado, né? E aí, por que se perdeu tanto num ponto de venda, por exemplo? Porque falta essa harmonia, falta esse engajamento no atendimento, falta um atendimento com carisma, com amor, com cuidado, né? E eu acredito que é o que eu levo de diferencial. Eu levo a encantar as pessoas, eu levo a extrair o melhor que cada um pode entregar para a empresa, os resultados, os indicadores, mas do eu profundo, né? As pessoas estão hoje muito sobrecarregadas, exaustas, porque é muita cobrança. Mas como que eu vou extrair o melhor que o meu colaborador pode me entregar? Na base do amor, não da força. E o que as empresas têm feito hoje? Na base da força, né? Então, cobranças excessivas não é que não tenha cobrança, não pode ter. Tem que ter. Se faz necessário cobranças, metas, resultado. É uma cadeia, né? Mas eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma muito mais leve, né? Muito mais equilibrada, muito mais harmônica, que é o que está faltando hoje no ser humano. Sim. Né? Esse olhar mais profundo para cada colaborador, esse olhar mais verdadeiro para cada colaborador. E aí o resultado vem. Tem alguma história que te marcou? Tem várias. Várias, Rô. Tem pessoas que chegam até mim de uma forma muito doente, causada sim pelo trabalho. Sim. Né? E aí mostrando os dois lados, mostrando qual é a necessidade da empresa, do CEO, mostrando qual que é a necessidade dele. Eu trabalho muito nos sonhos da pessoa. Por que você está aqui trabalhando nesse lugar? O que te move? O que te faz você levantar da cama todos os dias para estar aqui? Né? Então, a maioria das pessoas me traz até uma resposta que é muito engraçada. São os boletos. E eu digo, não são os boletos. Porque se você tem um boleto para pagar da sua casa, é porque você tem uma casa. Se é o seu carro, é porque você tem um carro. Se foi a sua viagem, o seu estudo, enfim, né? Mas fazer com que elas entendam por que elas estão ali. Qual que é a real necessidade que está por detrás? Não é só pagar conta. Né? Tem algo maior. As pessoas ficam porque elas gostam do lugar, elas gostam das pessoas que elas estão trabalhando. Né? Veja bem, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Sim. Né? Então, por que não ser um ambiente leve, que tenha um bem-estar, que seja prazeroso estar ali dentro trabalhando com aquelas pessoas? Então, acho que essas pessoas que eu tenho como meus cases de sucesso, elas entenderam o porquê estar dentro das empresas, o porquê estar naquele lugar com aquelas pessoas, né? E isso, Rô, faz toda a diferença. E diante da tua vivência, até o momento, em mentorias, o que você vê que falta no líder? Falta empatia, falta resiliência, falta equilíbrio. Acho que são os 3 pilares. Por que empatia? Porque empatia é um nome da moda. Mas realmente realizar mesmo, vivenciar uma empatia, não fazem.
Então, primeiro ponto, né? Olhar para esse seu colaborador, para esse seu liderado de uma forma mais empática. Resiliência, sim, porque a gente vive num mercado muito instável, economicamente falando, então, estamos vivendo um mundo muito complexo, isso é mundial, não é um fator somente nosso, brasileiros, né? E também equilíbrio. As pessoas estão desequilibradas. Como um líder, Rô, pode cuidar de um liderado se internamente ele está totalmente desequilibrado? Então, entende o reflexo, o espelho? É uma cadeia, né? Então, do jeito que a pessoa está recebendo, ela está devolvendo para o liderado, sem filtro, né? Então, um dos pontos principais de trabalhar as lideranças está em empatia, em resiliência, em equilíbrio. Entrando um pouco hoje sobre a questão do empreendedorismo feminino. Eu sei que a tua mentoria, né, as palestras que você realiza, é para um contexto geral. Sim. Mas vamos entrar num assunto que eu acho que é muito importante falar. É empreendedorismo feminino. Você, que já esteve à frente de grandes multinacionais, você é casada, você é mãe, Sim. e hoje você faz essa mentoria. Diante da tua visão, como que você consegue ajudar hoje aquela mulher que ela é empreendedora e ela se cobra por ser mãe, por ter sua empresa? Interessante isso. De novo, só ensino o que eu sei, o que eu vivenciei, né? O que eu passei. E eu levo muito da minha história de vida, porque, imagina, minha filha tinha 3 meses e meio, eu saí para uma viagem para fazer um trabalho e viajei no domingo e voltei no sábado. Ela tinha 3 meses e meio. Eu sei o quanto isso dói. Até hoje eu sei o quanto isso dói. Eu sei quantas vezes eu a deixei para viajar, para trabalhar, para estar fora a trabalho. Eu sei o quanto é difícil uma mãe ter um filho doente em casa e E precisar tem que ser para trabalhar. né? Eu sei o quanto isso é dolorido. Então, Rô, na maioria das vezes eu tento levar esse entendimento, que tá tudo bem, que esse filho vai crescer muito bem, que vai ter orgulho da mãe que tem, né? É mais um sentido de calmaria, é uma Para que ela não tenha aceitação. culpa. A culpa. Tem uma frase que diz: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é verdade, né? Então as mães carregam muitas culpas. Eu tive que realizar muita terapia, Rô, para hoje falar isso com tanta tranquilidade. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E na maioria das vezes também esses filhos, eles querem uma mãe empreendedora, eles querem uma mãe à frente de um trabalho, de uma carreira, eles não querem uma mãe dentro de casa o dia todo, estressada, cansada, irritada. Vou dizer pela minha filha. Minha filha pequenininha, ela tinha o maior orgulho de ver a mãe saindo para trabalhar maquiada, bem arrumada. Aquilo para ela, diante dos amiguinhos da escola, era incrível, né? E hoje eu vejo essas pessoas nas mentorias comigo com essa fase, né? De filhos pequenos, de filhos adolescentes, que necessitam do papel da mãe e que têm o papel da mãe, mas essa mãe que também tem uma vida lá fora. Exato. Né? Que tem trabalho, que tem estudo, que tem viagens, que tem amigos. Aquela mãe que sai para tomar um vinho com uma amiga, né? Que é tão saudável. E eu vejo que esses filhos também entendem o quanto isso é saudável para a mãe. Então, é levar mais essa tranquilidade, que acalma que tá tudo certo. Ô, Gê, teve alguma empresa que você teve que demitir Ai, na Rô. sua mentoria? Ah, Porque na você mentoria? porque você viu que ali todo o esforço que você estava fazendo não ia compensar? Uhum. Sim. Isso aí é um nível de maturidade muito grande, né, Rô? Porque eu costumo dizer que eu trabalho com as pessoas que eu amo. Todas as pessoas que chegaram até mim no meu trabalho, até agora, nesse novo momento, né? São pessoas que eu escolhi e também fui escolhida. E a mentoria, ela tem um papel muito interessante que eu entrego, a pessoa recebe, mas ela Sim. precisa devolver. Ela precisa estar aberta para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Então, é uma via de mão dupla, né? Se a pessoa não estiver aberta, não aceitar e não trazer de volta, não flui, né? Então, aconteceu sim. Mas antes de você falar, quando a pessoa te procura, automaticamente ela já não está aberta? Sim. Mas aí ela tem essa dificuldade de aceitação? Como que funciona? Tem 2 situações. Tem a empresa que está aberta pelo CEO e o time não.
e ao contrário. Então, nesse caso, empresa aberta, extremamente aberta, time não. Então, foi uma rejeição muito grande, né? E demanda muito do nosso equilíbrio e da maturidade para entender que, ok, eu vou entregar até um momento e depois disso já não dá mais, porque não me cabe mais, né? Então, infelizmente acontece, Rô, infelizmente acontece. E também num time de mentoria em grupo, existem níveis, né? As pessoas que estão altamente engajadas E as pessoas que não. infelizmente acontece. E aí, no meu papel, né, Rô, eu estou ali para entregar um conteúdo, ensinamento, conhecimento. Vai abraçar quem realmente está interessado. E são essas pessoas que ficam para trás. São essas pessoas que eu vou chegar em um determinado momento para o CEO e falar, olha, realmente essas não fazem parte do negócio. Ou não têm a essência Essas não do estão no negócio. mesmo barco. Não, eles estão remando contra, Sim. né? E em algum momento a gente tem que deixar essas pessoas para trás, né, Rô? Não somos nós que demitimos, não somos nós que desligamos as pessoas das empresas. São as próprias pessoas. Maravilha. Para as pessoas, para os empresários que querem contratar a sua mentoria, como que funciona? Meu Instagram, né? Pode me acionar pelo link que tem na bio, que vai para o meu WhatsApp. Giane Madaliano, _treinamentos. Ele já tem o meu contato para me acessar pelo WhatsApp, pelo telefone. E tem o meu e-mail também, acho que depois você coloca ali embaixo, né? E, Ogê, vamos falar agora sobre uma questão pessoal. A Giane de hoje, olhando para aquela Giane desesperada, depressiva, sem confiança, sem saber o que fazer, o que ela falaria? Ela falaria que faz parte do processo. Faz parte do processo, passa, e é necessário. É necessário porque a gente só é impulsionado para frente, Rô, na maioria das vezes, tá? Nas adversidades, nos conflitos, nos desafios, nos contrastes. A gente aprende muito mais na dor do que no amor, né? Então, aquela Giane lá do momento do desespero, hoje essa Giane entende que ela precisava passar por aquilo. Foi buscado, foi causado, foi... Não, não foi. Foram as consequências que me levaram até aquela situação, né? Só que o que me trouxe de aprendizado, de ganho, de visão, não teria como eu aprender tanto em tão pouco tempo se eu não tivesse vivenciado tantos contrastes, tantas dificuldades, tantos desafios, né? Então hoje, Rô, eu agradeço pelo que eu passei. Agradeço muito. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu já vivenciei na minha vida. Porque hoje eu entendo que tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou levando para as pessoas, para as empresas, para os negócios, para os resultados, foi baseado também nisso, né? Tem muito de mim no que eu estou ensinando baseado nessas experiências. Então, eu acredito que eu não teria chegado até aqui, inclusive nesse momento, conversando com você, se eu não tivesse vivenciado todas aquelas dores que eu vivenciei. Então, o recado que eu deixaria para essas pessoas, passa, mas a gente tem que viver também, tem que saborear esse amargor, esse fel, sabe? Para depois olhar e falar, nossa, que delícia que tá isso aqui agora, né? E qual que é a mensagem que você deixaria para os líderes, de uma forma geral? Para os líderes, que sejam mais empáticos, resilientes, que tenham mais equilíbrio, que tenham paciência. Veja só, hoje a gente trabalha no mercado de trabalho com 4 gerações. Eu sei que está muito complexo. Mas da onde vem o segredo de pessoas que estão liderando tão bem e trazendo tantos resultados e outras não? Vem nesse entendimento de saber lidar com essas pessoas, de saber lidar com tantos conflitos e tantos desafios, de ter a paciência necessária, de entender que uma pessoa é conduzida de uma forma entrega resultado rápido e outra não. Pessoas diferentes, momentos diferentes. Ensino muito para os meus mentorados, ver o que está por detrás desse resultado ruim. Entende por que a gente não está chegando nesse resultado? Qual é a causa? Ah, mas a empresa não entrega, ou a equipe não entrega, o produto... Não, não é isso. Entenda o que está por detrás disso. Não é o produto, não é o time, não é o momento econômico, eu sei que afeta, entendo que afeta, mas entenda o que tem por detrás disso. Uhum.
Rô, sempre tive isso para mim. Se alguém está fazendo um bom resultado, eu também tenho condições de fazer. Era inadmissível para mim saber que eu estava na mesma empresa, no mesmo negócio, vendendo o mesmo produto, pessoas com resultados excelentes e talvez o meu não. Por quê? Então, sempre tive essa curiosidade de saber o que o outro estava fazendo. Porque se ele fez, eu também consigo fazer. E eu costumo mexer muito com essas pessoas, esses líderes, para entender, opa, tem oportunidade, em todo lugar tem oportunidade. Por que que aqui não está acontecendo? Essa provocação necessária para essas lideranças. E qual que é o legado que você quer deixar? Legado. Principalmente, vamos falar assim, da tua filha. Ai, nossa, falar dela é emocionante para mim, né? Você sabe muito bem disso. O meu legado para minha filha é que eu seja a inspiração na vida dela. Que ela, lá na frente, quando ela estiver na carreira dela, no momento profissional dela, ela lembre dessa mãe, né? Quem foi a minha mãe? O que a minha mãe fez? Ou no momento das dificuldades que ela viver, o que minha mãe faria? Isso é o que eu gostaria de deixar para ela. Eu acredito que eu já estou deixando nela isso, né? Porque o legado é o que a gente está deixando nessas pessoas, né? E para os meus mentorados, para os meus clientes, para as pessoas que estão fazendo parte da minha vida profissional, o meu legado é deixar, né, nessas vidas transformação. Transformação e inspiração. Eu desejo muito que as minhas histórias, os meus ensinamentos, cheguem na vida dessas pessoas de uma forma transformadora. Que através dessas experiências, elas transformem a vida delas também, né? Rô, eu adoraria que, alguns anos atrás, uma pessoa como eu pudesse chegar para mim e dissesse, siga nesse caminho, porque esse caminho aqui vai dar certo, né? O que eu faço hoje é ensinar os caminhos, né? Se a pessoa vai aceitar o caminho ou não, aí já é uma outra... Cabe a ela. Exatamente. Mas eu adoraria que tivesse uma mentora para me falar, olha, que caminho que você vai seguir, Jeane? Segue por esse, né? Então, o que eu quero deixar para essas vidas, para essas pessoas, é que seja, assim, muita inspiração, né? O que eu estou ensinando, o que eu estou deixando nelas, e que a vida delas realmente seja transformadora. Maravilha. E para finalizar, o que a borboleta significa para você? Eu tenho um caso de amor com borboleta, né? Você sabe muito bem. As pessoas que fazem parte das minhas mentorias, das minhas palestras, dos meus treinamentos também sabem o que é borboleta para mim. Todas as vezes que eu vou decidir algo muito importante na minha vida, aparece uma borboleta. Então, em alguns momentos, eu estou lá no meu escritório trabalhando e eu pergunto para Deus, isso aqui tá certo? Aí eu olho para a janela, a borboleta aparece. É automático. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, a primeira reunião que eu fui apresentar o meu trabalho para o meu primeiro cliente, a hora que eu parei o carro na frente do escritório dele, eu falei, é isso mesmo, Deus, é esse caminho? E eu abro a porta do carro e a borboleta entra. E eu tinha que entrar para o escritório e a borboleta ficou. A hora que eu voltei, abri o carro, ela saiu. Eu falei, vai morrer aqui dentro. Não, ela estava lá, né? Tem uma borboleta tatuada em mim, porque para mim foi uma simbologia desse meu momento de transformação, né? E aí eu acredito, inclusive vindo para cá tinha uma borboleta no caminho, tá? Sempre tem. Eu acredito que a borboleta, ela é um símbolo da transformação, né? Então ela está lá presa naquele casulo, né? Bem rejeitada, que as pessoas olham assim meio, ai, que coisa esquisita isso, né? E de repente, ela desabrocha, ela sai do casulo e ela vai voar. E ela voa alto, ela voa para um local que ela quer. É de muita liberdade o voo dela, né? E ela é linda. Já viu uma borboleta feia? Não. Elas são lindas. Nem aquelas que as pessoas não gostam muito, aquelas grandes. As grandes. Eu acho ela linda. Ela é linda, preta, né? Ela é linda. Elas são coloridas, elas são leves. Delicadas, elas são livres, né? Esse momento de mentoria, de transformação, também tem a ver com liberdade. O quanto é importante a gente ser livre, né? Para escolher as coisas que a gente quer na vida. Então, eu quero ficar nesse trabalho, eu não quero. Eu quero produzir mais e melhor. Tudo são escolhas, Sim. Né? Então, a borboleta, ela vem nessa simbologia de transformação. Isso é a borboleta para mim. Maravilha. Transformação. Gê, eu amei ter você aqui no programa. Eu também. Foi
Foi maravilhoso. Foi o primeiro sempre. seu, mas eu espero que seja o primeiro de muitos. Será? Nós até estávamos comentando agora há pouco o quanto que você pode utilizar disso de uma ferramenta para você, o quanto que você tem a passar para as pessoas. E que as pessoas elas possam, os seus mentorados, as pessoas que estão próximas a você, que elas possam aproveitar isso, que você tem a passar para elas. Sim. Que tenho certeza que elas vão sair melhor do que quando elas chegaram perto de você. Com certeza. Quem sabe vem um projeto novo por aí, né, Rô? Com certeza. Quem sabe a borboleta pode aparecer ali a qualquer momento. Na hora que você descer, você me fala se você viu a borboleta, hein? Senão é uma Eu vou descer e confirmação. vou perguntar e ela vai aparecer. Querido, foi maravilhoso, tá? Obrigada de coração. Eu que É agradeço. sempre muito bom estar com você. Foi maravilhoso esse momento de poder contar para as pessoas o que é o meu trabalho, como funciona, o que é essa essência, né? E tinha que ser com você, Com né? certeza. Com certeza. Muito obrigado, Eu viu? que agradeço, meu amor. Obrigada, Rô. E nós vamos finalizando este episódio e que sejamos mais borboletas. Muito obrigado sempre pelo apoio de todos. Vamos ficando por aqui, mas logo voltamos com mais histórias que merecem ser contadas. Até a próxima.